Deuteronômio capítulo 8 é um dos discursos de Moisés. Eu gostaria de lê-lo nesta oportunidade para os irmãos. E gostaria que os irmãos prestassem atenção e pudessem observar essas três áreas muito específicas que Moisés faz questão de trazer para nós. Um ato de lembrança, um ato exortativo e um momento de desafio nas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé destes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terras de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ter abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura que não havia água, e te fez sair água da perdedeira, mas no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Ó Pai, fala o nosso coração nesta manhã, fala as nossas vidas nesta manhã, instrua-nos de acordo com a Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, a Igreja Presbiteriana, no período do 1900, foi um período difícil para a nossa igreja. Foi um período em que nós estávamos perdendo grande parte dos nossos templos, havia discussões acirradas dos nossos concílios,
Haviam questões que desafiavam-nos naqueles dias, e uma dessas questões muito sérias era a questão educacional, que envolvia, de fato, o surgimento da escola americana em São Paulo, hoje Mackenzie, que trazia algumas preocupações, e chegando ao ponto de quase dividir alguns líderes naqueles dias. A Igreja Presbiteriana do Brasil sofre uma separação poucos dias depois, ao ponto da primeira igreja presbiteriana em São Paulo ter seu pastor Eduardo Carlos Pereira, que discute, que não aceita o posicionamento levantado por alguns irmãos que viam na questão educacional um privilégio dado pelo Senhor. E aí surge a oportunidade de dois líderes da igreja, Modesto Carvalhosa e Zacarias de Miranda, se unirem e organizarem a Igreja Presbiteriana Unida. Era a segunda igreja presbiteriana em São Paulo e a terceira igreja que se aproximam e formam a Igreja Presbiteriana Unida. É interessante quando a gente nota que Zacarias aceitou o convite para vir para São Paulo, para a terceira igreja, motivado com o desejo da educação dos seus filhos. Ele era pai de 9 filhos, estava na região de Sorocaba, e ele aceita esse desafio de vir para São Paulo, olhando o desejo de educação dos seus filhos. Grande evangelista, um dos maiores evangelistas de toda a nossa igreja. E eu sempre digo que quando a gente lê a história de Zacarias de Miranda, nós somos diante dos maiores gigantes e do homem que teve as mais profundas experiências espirituais dada pelo Senhor no Brasil. Foi um homem que teve a experiência de Deus o preservar muitas vezes, de lutas, de empecilhos, de batalhas, de desejo de tirar-lhe a vida. Então, quando nós olhamos nesse aspecto, nós agradecemos a Deus. E assim surge a Igreja Presbiteriana Unida, de 121 anos. Coisas que nós temos para agradecer a Deus. O que nos leva de fato a agradecer o Senhor? Os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós, a exortação do Senhor para as nossas vidas. O texto sagrado faz questão de enfatizar a pessoa de Deus e os atos de Deus. Possivelmente seja um dos textos que a pessoa de Deus é colocada em evidência, desde o início, mas com o objetivo já pré-disposto. O texto começa: cumpra os mandamentos do Senhor. E aqui o texto coloca para nós 3 questões básicas: para que vivais, para que multipliqueis, para que possam possuir a terra que Deus prometeu e Deus deu ao seu povo. Então Deus deixa bem claro nesse texto, e Moisés faz questão de deixar para o seu povo: vocês vão cumprir os mandamentos de Deus, porque Deus, a sua graça, está colocando um desafio diante de vós. Em vez de ele começar a falar de gratidão, de um ato de lembrança, ele começa a falar de gratidão como um ato de desafio. Cumpra os mandamentos de Deus. Coloque os mandamentos evidenciados na sua vida, para que você possa viver, para que você possa multiplicar, para que você possa de fato possuir a terra que o Senhor teu Deus tem dado a você. A história da igreja é uma história de desafio constante à vida das pessoas, para que as pessoas possam cumprir, andar de acordo com os mandamentos estabelecidos diante de Deus. É pena que o próprio Israel, que ouviu essas palavras de Moisés, entra na terra e poucos anos depois esquece daquilo que o Senhor havia orientado o seu povo. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que Moisés, depois de falar desse desafio,
Moisés faz questão de chamar para a lembrança. E ele começa usando a palavra, vamos recordar, vamos lembrar da maneira que Deus te conduziu. Eu gosto muito de olhar para a história bíblica e descobrir uma coisa: Deus não deu um mapa. Nós hoje temos o Waze, hoje nós temos tantas coisas, tantos mapas, tantas coisas que nos orientam. Mas naqueles dias, quando Deus pegou o seu povo no Egito, e Deus havia de conduzir o seu povo, Deus não deu um mapa para o seu povo. A vida cristã, Deus não determina para nós um mapa escrito. Isto é, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Nós podemos ter nossas agendas, nós podemos ter os nossos propósitos. Eu creio que antes da pandemia, cada irmão tinha um propósito. Possivelmente o nosso missionário já tinha o propósito de já estar na Nova Zelândia. Planejou tudo, organizou todas as coisas. Muitos de nós devem ter nas suas próprias casas algumas passagens compradas, de viagens que estavam planejadas, tudo organizado, respostas recebidas, mas de uma hora para outra tudo mudou, os projetos mudaram. Deus, na sua graça, assim orienta-nos, porque Ele não nos dá um mapa, mas em tudo nós podemos entender que Deus é que guia. Deus te guiou. Deus te guiou. E agora o texto continua dizendo aquilo que Deus fez por nós, para te humilhar, para te provar. E esta humilhação nesse texto tem a ver especificamente com uma área bem natural das nossas vidas. O povo de Israel saía da terra, e após sair da terra, aquele povo tinha muitas coisas, havia recebido muitas bênçãos dadas por Deus, mas naquele período ali, eles puderam comer, puderam se alimentar. Agora Deus os havia levado para o deserto, e levando-os para o deserto, Deus faz questão de quebrantar este povo. Deus humilha este povo e deixa este povo ser provado ao ponto de sentir a fome. Aí Deus, pela sua graça, sustenta o povo. Para te humilhar, te deixou ter fome e te sustentou com maná. Olha bem o que Deus fez. Para te humilhar, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que não conhecias. Um único objetivo, para você poder entender. E eu gostaria que você pudesse olhar novamente o verso 3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Eu creio que a grande lição que nós aprendemos na história, que 121 anos da Igreja Unida, é a lição da sustentação de Deus. Deus levantou, Deus trouxe irmãos e irmãs, Deus permitiu que a igreja passasse por suas crises, Deus permitiu que a igreja enfrentasse as suas situações, mas em todas essas coisas Deus estava ensinando a igreja que a sua dependência era exclusiva e total do Senhor. Por isso, quando o pastor coloca no boletim que nós devemos ter uma vida de oração diante de Deus, era simplesmente um reconhecimento que as nossas vidas dependem unicamente do Senhor. Toda a nossa dependência vem de Deus. Muitas vezes eu tenho olhado a Covid como um sinal da graça de Deus para nos ensinar a compreender que nós dependemos de Deus. Não dos nossos planos, não dos nossos projetos, não daquilo que nós possuímos. E um fato que eu tenho observado no Brasil todo é que as igrejas fiéis
As igrejas têm se dobrado diante do Senhor nesse período. Os crentes têm se colocado diante do Senhor nesse período. Têm sido mais abençoados. Ao chegar à sua casa, leia o boletim de hoje. Quantas bênçãos, digas quantas são, que têm vindo da divosa mão do Senhor. Deus deixou que nós pudéssemos sentir na pele essa situação. Deus permitiu todas essas coisas. Deus não nos abandonou. Muitas vezes nós olhamos para as situações, nós nos colocamos como aqueles discípulos que estavam no barco com Jesus. E Jesus estava dormindo tranquilamente no barco. E começou o barco a ser jogado de um lado para o outro pelas águas. E os discípulos, assustados com o movimento das águas, o movimento do mar, chamam o Senhor Jesus Cristo. Acorda-o. E eu creio que muitas vezes nós pensamos que Jesus está dormindo. Nosso Deus está dormindo. E nosso Deus não está vendo as tristezas, as amarguras, as dores que nós estamos passando. Mas isso tudo, meus amados, para nos humilhar, para provar no nosso coração, se o nosso coração reconhece a nossa dependência exclusiva e total de Deus, para te dar e entender. Há momentos na vida que são muito interessantes. Eu não sei se alguns irmãos já observaram que quando Elias tem um dos momentos mais gloriosos da sua vida, e Elias viu o fogo descendo do céu, consumindo o altar, e viu todo o povo que estava ali reunido no Monte Carmelo dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E por mais que nós queiramos entender, Elias saiu entristecido. E ele procura o próprio Deus dizendo: Senhor, tira a minha vida. Eu não quero morrer das mãos de Jezabel. Deus permitiu que Elias andasse. E a Bíblia Sagrada nos fala que Elias andou 450 quilômetros naqueles dias. E Deus o sustentou. Deus mandou comida para Elias, todo aquele período. E Deus, em alguns momentos, chegou e perguntou a Elias: o que fazes aqui, Elias? E a resposta dele foi sempre a mesma: Senhor, eu fiquei só. Mesmo que diante desse grande milagre, eu estou só. E Deus, pela sua graça, deixou que Elias andasse. E depois Deus disse a ele: volta, você não está só. Há 7.000 que não caíram diante de Baal. Você tem um trabalho para ser feito. Vai lá, unge Eliseu, unge Hazael, faça a tua obra. Às vezes a gente tem uma alegria muito grande. Pós a alegria nós passamos por um momento de profunda tristeza. O que Deus quer nos levar a entender, Ele quer que o nosso coração mostre a nossa dependência exclusiva e total dEle. É isso que faz diferença nesse texto. É isso que faz diferença. Mas uma outra coisa interessante desse texto que tem me chamado a atenção, que faz parte da área exortativa, está no verso 5. Possivelmente seja o verso mais difícil de ser entendido de todo esse texto de gratidão. Muitas pessoas, ao lerem este capítulo 8, passam por cima do verso 5 e esquecem que o verso 5 é a chave do grande entendimento de todo esse texto sagrado. Sabe, pois, no teu coração, como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Moisés estava diante de um impasse. Esses discursos fazem parte dos 3 últimos meses da vida de Moisés. Ele estava sob a disciplina de Deus. Alguém poderia perguntar: mas como um homem sob disciplina de Deus pudesse escrever coisas tão belas,
tão proveitosas como Moisés escreveu. Moisés reconhecia que Deus é que disciplina a cada um de nós. Muitas vezes nós não compreendemos isso. E muitas vezes nós não entendemos que o Pai amoroso é aquele que por excelência disciplina o seu povo. E agora Moisés estava diante de um momento crucial da sua vida. Eram os últimos instantes da sua vida. Ele reconhecia tudo de bom que Deus tinha feito com o seu povo. Terras abençoadoras, região abençoadora. Eu gosto muito de ler esse texto quando veja no verso 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra de ribeiros de água, tão importante a água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará dela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Moisés estava diante de tudo isso, mas ele não entraria na terra. Ele sabia que não entraria na terra, porque num certo momento, quando Deus permitiu que ele falasse a perdedeira para sair água, e ele faz registro disso no verso 15. Quando Deus faz com que ele fale a perdedeira para dar água, em vez de ele falar, ele tocou a rocha com a vara. A rocha era o símbolo da pessoa de Jesus Cristo. E ele feriu a rocha. Por esta razão, Deus não permite a Moisés entrar na terra. Mas uma revolta do homem de Deus. E eu gostaria que a história da igreja também é marcada por muitas vidas. Por um motivo ou por outro, foram disciplinados por Deus, que depois retornaram à comunhão da igreja, depois retornaram ao ministério da igreja, depois retornaram à história da igreja. 121 anos nós poderíamos escrever de quantas e quantas vidas que tropeçaram, mas não ficaram prostrados, porque o nosso Deus os segurou pela mão e os ergueu. A história da igreja é muito mais do que a história daqueles que simplesmente são salvos, mas daqueles que são guardados em perseverança pelo próprio Deus, porque é Deus que persevera por nós. Quantos lares, quantas famílias que enfrentaram dificuldades, mas Deus uniu o esposo, uniu a esposa e uniu os filhos, e os ensinou a perdoar. Deus é o Pai que disciplina com amor, e nós somos filhos. Em Jesus nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos, como afirma o texto de Romanos. Nós somos a mesma família. E é interessante, em João 14, quando Jesus Cristo está consolando os seus discípulos, ele usa duas palavras-chave, e as duas palavras têm o mesmo sentido. Ele está falando de morada, de habitação. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E depois ele faz questão de voltar à palavra morada para mostrar a nossa união mística com Ele, a nossa união federal com Ele. Nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Ele nos disciplina. E eu muitas vezes fico imaginando nós sermos cuidados por Deus, mas ao mesmo tempo levantados por Deus. Uma das coisas mais impressionantes é a despedida de Moisés. Ele sobe ao monte, vê essa terra prometida, com tantas bênçãos, e ali Deus
o próprio Deus o sepulta. Ele não entra na terra. Meus amados, esta é a exortação que nós temos. Nossa gratidão também a Deus, que não só nos desafia, que não só coloca diante de nós lembranças de tudo que Ele faz, mas é o Deus que, pela sua misericórdia e pelo seu poder, nos disciplina. Disciplina os filhos que Ele ama. Em 121 anos, eu acho que muitas vezes se faz necessário o conselho um dia sentar e começar a olhar o livro de Atas e dividir entre o conselho, já que faz parte de um trabalho privativo do conselho, os nomes das pessoas que foram disciplinadas, que ainda não retornaram, e começar a orar por elas, a colocar essas vidas diante do Senhor. Vidas que precisam ser resgatadas no tempo de Deus, na hora de Deus, para a glória de Deus. É isso que faz diferença no ministério. O ministério é o cuidado não só da expansão do reino, mas é o cuidado dos seus. Nesse pastoreio direto, diário e constante. Deus cuida de nós. Mas há uma outra coisa desse texto que me chama a atenção e que encanta a minha vida, é outro desafio exortativo, quando o texto nos chama a atenção a partir do verso 14. Dos versos 11, começa: guarda-te, não te esqueças do Senhor. Talvez você vai comer, vai se fartar, você vai ter casas boas, edificadas, você vai multiplicar o seu gado, os seus rebanhos, vai aumentar a tua prata, o teu ouro, ser abundante em todas as coisas. E nessa hora pode acontecer o que muitas vezes acontece conosco. Você vem a esquecer do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te conduziu por aquele grande e terrível deserto, te fez sair a água, te humilhou, te provou, te faz bem. Não te esqueças do Senhor. Meus amados, nesses anos todos que eu tenho vivido, e principalmente no período que eu tenho participado da vida do Mackenzie, eu tenho sempre falado a mesma coisa. O Mackenzie tem sido um resgate da confessionalidade, porque nós passamos muitos anos e nós esquecemos muitas coisas que Deus fez por nós. Às vezes Deus permite que a gente cresça, desenvolva, se fortaleça, mas nós colocamos algumas questões como primeiras para nós, e nós esquecemos essas coisas. Quando eu estive na Coreia já algumas vezes, eu tive o privilégio de observar algumas coisas que marcaram a minha vida. E uma coisa que marcou profundamente a minha vida é um costume que o povo coreano tem desde o início que o Evangelho entrou na Coreia. O Evangelho entrou com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitas perseguições. Muitas famílias morreram. Houve momentos em que o templo todo foi cercado e eles colocaram fogo no templo. Soldados chineses colocaram fogo no templo. E aqueles crentes coreanos fiéis morreram ali, queimados. Há o cemitério dos heróis, dos irmãos, alguns momentos históricos que marcam profundamente a vida desses queridos irmãos. Mas o coreano aprendeu uma coisa: no dia do aniversário, no momento de gratidão pelo aniversário do filho, ou da filha, ou do esposo, ou da esposa, ele faz duas contas, muito interessante.
ele faz duas contas. A primeira, ele faz a conta de qual será o presente que ele quer dar ao filho, ou à filha, ou ao esposo, ou à esposa. O quanto vai custar esse presente? Depois de estabelecer o valor desse presente, ele agora faz a segunda conta, que se ele tem valor, o mesmo valor, para entregar na igreja, em gratidão pela vida da sua família. E se ele não tem para dar os dois presentes, ele pega seu filho ou a sua filha, o aniversariante daquele dia, e leva à igreja e entrega o presente de gratidão ao Senhor. Primeiro Deus. Nós não aprendemos isso. Nós ainda não aprendemos essas coisas. O traço bíblico é muito interessante. E é isso que Deus quer mostrar a nós. Não te esqueças do Senhor. Esse é o maior desafio que nós temos em nossas vidas, em gratidão. Não te esqueças do Senhor, que tudo que você tem, tudo que você possui, foi a Deus que te deu. E por isso o texto, marque na sua Bíblia quantas vezes coloca o te faz sair, te conduziu, não te esqueças, te tirou da terra, para te humilhar, para te provar, te faz bem, te lembrarás. Se te esquecer do Senhor teu Deus. Quantas vezes o texto faz menção a este fato, marca profundamente as nossas vidas. Nós não podemos esquecer do Deus que supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Quando comeres e te fartares, quando a gente senta à mesa, Deus dá tantas coisas para nós. E Deus multiplica o que nós temos. Davi deixou bem claro: fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Hoje é um momento de gratidão a Deus. 121º aniversário de nossa igreja. 121 anos da Igreja Unida. Uma igreja que nasceu numa crise de discussões terríveis daqueles dias. Discussões fundadas e infundadas. Acusações de ambos os lados. Onde os nossos missionários foram questionados. Nossos pais foram questionados. Mas Deus permitiu que dois gigantes sentassem e se unissem para formar a Igreja Unida. A segunda e a terceira igreja de São Paulo, naquela época, se unem e formam a Igreja Presbiteriana Unida. Nasce essa igreja, que tem uma história tão bonita em todos esses anos, abençoando vidas. Quantas vidas aqui foram trazidas pelo Espírito Santo de Deus? Deus é que trouxe cada um de nós. Deus é que quebrantou os nossos corações. E Deus coloca para nós o desafio de sermos fiéis aos seus mandamentos. Mas Ele faz questão de colocar diante de nós as lembranças. Lembra-te sempre, não te esqueças, que o Senhor é que sustenta as nossas vidas. Queres ser abençoado? Viva uma vida de oração diante do Senhor e de quebrantamento. Não te esqueças de momento algum da sua história que o Senhor te disciplina. Ele é um Pai amoroso. Às vezes Deus permite momentos de euforia nas nossas vidas diante de grandes vitórias, depois momentos difíceis, para nós entendermos que não somos nós, mas a glória é dele.
a glória dele. Volta Elias. E depois Elias teve o grande momento de ser levado numa carruagem de fogo para o céu. Como é bom nós olharmos a Bíblia Sagrada. Jesus usou esse texto para rebater Satanás. Não só de pão viverá o homem. Quebranta o teu coração. Mas guarda sempre a exortação final e o desafio final. Não te esqueças. Mesmo que tenha tudo nas suas mesas, no seu aniversário, nós pudéssemos copiar um pouco da Coreia, eu diria, nós precisaríamos copiar o espírito profundo de gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.